Muitas vezes não te parece que o mundo esteja correndo em seu próprio curso independente de Deus? Ou até mesmo que homens poderosos é quem determinam o rumo das coisas? Porém, a Bíblia deixa muito claro que é o dedo de Deus quem escreve e determina os caminhos da história. Eu quero conversar com você nesta manhã sobre o dedo de Deus na história. Este é mais um Café com Palavra. Em Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, nós encontramos uma história surpreendente. Encontramos a história do momento em que o dedo de Deus pôde ser visto literalmente, descrevendo os caminhos que a história do mundo seguiria. Naquele instante, Belsazar reinava na Babilônia em substituição ao seu pai, o grande rei Nabucodonosor. Os babilônios tornaram-se o grande império mundial pelas mãos de Nabucodonosor. Foi ele quem, com suas tropas, invadiu e destruiu Jerusalém e o templo, levou consigo muitos escravos do povo de Israel, assim também como todos os utensílios do templo. Entre esses escravos, ele escolheu alguns jovens com habilidades extraordinárias para servirem no palácio. Um desses foi Daniel, profeta Daniel. É incrível como que Belsazar parece desconhecer ou ignorar toda a história vivida por seu pai, Nabucodonosor, de como ele pôde ter visto o agir maravilhoso de Deus, erguendo, a sua nação e colocando Nabucodonosor na posição que se encontrava. Mas mais do que isso, na história de Nabucodonosor, fica claro o agir maravilhoso de Deus quando dá preservação dos servos do Senhor na fornalha ardente. História conhecida. Ou então nas revelações dos sonhos feitas por Daniel, ou ainda na história onde a soberba de Nabucodonosor o fez pensar que era um deus. Isso acabou levando ele à loucura, de tal forma que passou a viver como um animal selvagem, até que reconheceu que só existia um Deus vivo e verdadeiro, o Deus do povo de Israel, Javé e Arvé. E no texto de Daniel capítulo 5, nós vemos que Belsazar decide fazer uma grande festa e convida os 1000 homens mais importantes do reino. Em meio à bebedeira, o rei manda que tragam os utensílios de ouro e prata trazidos do templo de Jerusalém, para que os convidados então passassem a beber naqueles objetos sagrados para o povo de Israel. Enquanto bebiam e farreavam com as concubinas do rei e adoravam os deuses de ouro e prata, aparece entre eles uns dedos de mão humana que passam a escrever na parede a seguinte mensagem: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Apavorado, Belsazar manda chamar todos os encantadores, feiticeiros para decifrarem aquela escrita. Esses não conseguem ler nem decifrar o que estava escrito na parede. O rei, aos gritos, chama a atenção da sua mãe, da rainha mãe, que ouvindo os gritos do rei, vem e lhe fala acerca de Daniel e de como ele havia sido um revelador de sonhos na época do seu pai. Daniel vem à presença de Belsazar, ele transmite a mensagem escrita pelos dedos de Deus, e ignorando inclusive os presentes e cargos oferecidos pelo rei.
Daniel fala de como Deus levantou o reinado de Nabucodonosor e como agiu diante da sua arrogância e que agora estava anunciando que a vida de Belsazar havia sido pesada diante de Deus, Tekel, e que seus dias de reinado estavam contados, Mené, e que seriam entregues aos medos persas, Parsim. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Dário, o Medo, se apoderou do reino. Mesmo que diante de tantas coisas que acontecem no mundo, afrontando a Deus e a sua vontade, pareça que tudo está fora de controle e que pessoas poderosas ou poderes estejam determinando os rumos da história, meu querido, é Deus que permanece com o domínio de todas as coisas. Ele continua escrevendo com a sua mão forte e graciosa tudo o que acontece. E na cruz e na ressurreição, ele escreve com letras garrafais o seu amor e o seu poder, conduzindo toda a história e redimindo a história. Deus continua intervindo na história com os mesmos propósitos. O dedo de Deus vem para denunciar o pecado do ser humano. No caso de Belsazar, e também vale para os nossos dias, o dedo de Deus denuncia a luxúria, o descaso com as coisas de Deus, a idolatria, a falsidade dos encantadores, a arrogância do ser humano que quer ser o seu próprio Deus. O dedo de Deus anuncia o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. Mas ao mesmo tempo, esse dedo de Deus vem anunciar que um novo tempo, uma nova história de Deus com seu povo estava sendo escrita, pois o retorno para a terra prometida aconteceria no período dos medos e persas. Jesus Cristo veio ao mundo a fim de que as pessoas pudessem enxergar, ver claramente o Deus soberano da história, que chama os pecadores ao arrependimento, que carrega sobre si todo o pecado da humanidade na cruz e que ao ressuscitar abre um novo e vivo caminho na nossa relação com Deus e oferece vida abundante e vida eterna a todos aqueles que entendem quem Ele é e se entregam totalmente aos seus propósitos. O apóstolo Paulo acreditava estar fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, até que Deus intervém de maneira graciosa e poderosa na sua história. Lhe confronta com seu pecado, lhe permite ver uma nova história que o Senhor estava lhe chamando a viver e compartilhar. Inclusive, compartilhar dessa mesma verdade para muita gente. Queridos, é Deus quem permanece com o domínio de todas as coisas e continua escrevendo com sua mão poderosa e amorosa tudo o que acontece. Porque assim como aconteceu com Belsazar, todos nós precisamos estar atentos, porque a arrogância e a soberba também podem nos levar à ruína em nossos projetos, em nossos relacionamentos, em nossa vida com Deus. Sempre que esquecemos que Deus é Deus sobre as nossas vidas e sempre que tentamos fazer por nós mesmos, cuidado, porque o pecado, ele pode nos dominar, porque a soberba precede a queda e a ruína. Que nós possamos estar atentos. Além disso, nós não deveríamos esquecer ou ignorar aquilo que Deus já fez na história, pois isso nos ajudará a compreender que também em nossos dias, Deus operará com o mesmo poder e com o mesmo amor. Belsazar esqueceu daquilo que tinha acontecido com seu pai, ignorou. E eu quero te lembrar, os propósitos de Deus nunca serão frustrados por poderes e nem por poderosos. A história de Deus com seu povo continua mesmo em meio às grandes provações, sofrimentos e dias de trevas. A história de Deus com seu povo continua hoje. E a cruz e a ressurreição, meu amado, deixam essa verdade ainda mais clara, escancarada, para que todos possam ver, crer
ver e experimentar. Deus escrevendo sua nova e linda história. Comigo, contigo, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo sangue de Jesus e renovado pela nova vida da ressurreição que todos podemos experimentar. Que Deus continue escrevendo a sua história no mundo e na minha e na tua vida.